estamos aqui de volta, né? Para dar continuidade a esse estudo maravilhoso, que é o estudo da Revista Espírita. Nós fazemos de 6h15 até as 7h15, 7h20 esse estudo, quando então volta o estudo direto da palestra do Centro Espírita Leon Denis sobre o Livro dos Médiuns. Nós estamos hoje começando o estudo de cenas da vida particular espírita, um artigo da Revista Espírita de maio de 1859, que darão 2 aulas. Nós já acabamos os quadros da vida espírita também, um artigo de abril, que deram 2 aulas, e é o primeiro bloco da Revista Espírita de 1859, onde há aspectos gerais da doutrina e da própria Revista Espírita. Porque nós estudamos a Revista Espírita em módulos, não é sequencial. Quem quiser ter noção dos demais estudos, lá no nosso portal www.espiritismo.net, na galeria multimídia, quando a gente entra em estudos online, nós encontramos as outras, que estão lá as aulas, ou no YouTube, né, Nilbert? Estamos lá com as aulas no YouTube, tanto com a de 1858 em módulos, quanto a de 1859, que nós começamos esse ano, certo? Sempre começamos com a leitura do Evangelho, e hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 3, que traz para nós comentário exatamente sobre a vida futura, sobre aquela narração de Jesus grafada por João no capítulo 18, quando Pilatos torna a entrar no palácio e pergunta: tu és o rei dos judeus? E aí, num dos comentários, nós encontramos: os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem se tornar anjos e partilhar da felicidade deles. Jesus veio revelar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. Jesus, entretanto, adequando seu ensino ao estado dos homens da sua época, não lhes deu um esclarecimento completo, porque os deslumbraria sem esclarecê-los, porquanto eles não o compreenderiam. Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. O Espiritismo, eu estou lendo pedaços desse item 3, veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam aptos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições da existência feliz ou infeliz daqueles que ali se encontram. São tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, ligados ao seu coração, felizes pela oportunidade do estudo, estamos aqui, encarnados e desencarnados, reunidos em teu nome, em nome da falange maravilhosa desse espírito protetor, Caiba Schutel, para darmos continuidade aos estudos da Revista Espírita. Que possa ser assim, com muito amor e muita fé, com muita intuição, inspiração advinda de vós, que possamos, com os nossos amigos aqui presentes, darmos início ao estudo interativo
da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos começar colocando para todos algumas das questões dessa primeira palestra, Cenas da Vida Particular Espírita. Apresentamos no último número o quadro da vida espírita em conjunto. Está lá, que nós estudamos aí em 2 aulas. Seguimos os espíritos desde que deixam o corpo terreno e esboçamos rapidamente as suas ocupações, que é o que a gente estudou em abril, 2 aulas com Bete Rosado aqui na internet, abril de 1859. Eles trazem exatamente essa questão, os espíritos após o desencarne, na erraticidade, e falam das ocupações, das vivências e das experiências, e que esse trabalho é reforçado através do livro Céu e Inferno, com vários exemplos, e algumas colocações no livro dos Espíritos, que dão o embasamento teórico para entendermos a situação de cada espírito. Hoje nos propomos a mostrá-los em ação, para o que reunimos no mesmo quadro várias cenas íntimas, cujo testemunho nos foi dado através das comunicações. As numerosas palestras familiares de Além Túmulo, já publicadas nessa revista, podem dar uma ideia da situação dos espíritos, conforme o seu grau de progresso. É porque em toda a revista espírita nós vamos encontrar esse subtítulo, Palestras de Além Túmulo. São essas comunicações, E nós vamos depois, no segundo módulo, que começa no mês de agosto, falar dessas manifestações diversas, Já no dia último, 30 de julho, nós já vamos trazer o caso do senhor Adrien, que nós já estudamos em dezembro de 1858, e com outra comunicação nós vamos complementar agora, E ele aqui diz, porém, há um caráter especial de atividade, que nos dá a conhecer ainda melhor o papel que, malgrado nosso, representam entre nós. A nossa amiga Minamil vai colando na área de texto essas coisas que nós estamos trazendo para vocês. Nós utilizamos a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, da editora Edicel, que foi a primeira tradução, E é uma tradução que, além de um tradutor, que é Júlio Abreu Filho, ela é revisada por uma equipe da editora. Então, são vários olhos olhando a mesma questão. Então, a gente tem, assim, bastante fidedignidade às colocações da original francesa. E aí ele traz para nós, que o tema de estudo, cujas peripécias vamos relatar, se nos ofereceu espontaneamente, e apresenta tanto mais interesse quanto o herói principal não é um desses espíritos superiores, habitantes dos mundos desconhecidos. É um desses que, por sua natureza, ainda estejam presos à Terra, um contemporâneo que nos deu provas manifestas da sua identidade. A ação se passa entre nós, a cada um de nós tem nela um papel. Além do mais, este estudo dos costumes espíritas tem de particular a circunstância de nos mostrar o progresso dos espíritos também na erraticidade. Então, quando a gente vê aqui da vida espírita, no Livro dos Espíritos, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, e que a gente mostra, espíritos errantes, e quando se fala que a duração nesses intervalos reencarnatórios é uma consequência do livre-arbítrio, e que a erraticidade por si mesma não é um sinal de inferioridade, porque há espíritos errantes de todos os graus, e isso está lá no Livro dos Espíritos,
na 225, e que todos os espíritos que devem encarnar são chamados de espíritos errantes, e que os espíritos errantes se instruem estudando o próprio passado e procurando os meios de se elevar, escutam as palestras dos homens esclarecidos. Então, tem lá uma pleiade escutando a gente agora, porque não somos perfeitos, mas somos homens no esclarecimento, e as opiniões de espíritos mais elevados que eles. Está na 227. Na 230, fica claro que os espíritos progridem no estado errante, mas pode melhorar-se muito, sempre conforme sua vontade e seu desejo, mas é na existência corporal que ele coloca em prática as novas ideias que adquiriu. Então, quando nós estamos aqui estudando sobre esses espíritos na erraticidade e sobre a questão do progresso, estamos também vendo essa maneira de concorrermos para a sua educação e para a nossa. Depois de longas experiências, está lá na revista Espírito Infrutíferas, das quais triunfou a sua paciência, um dos nossos amigos tornou-se repentinamente magnífico médium, psicógrafo e audiente. Ocupado certa vez na psicografia com outro médium, seu amigo, a uma pergunta dirigida a um espírito, e obteve resposta esquisita e pouco séria, que não correspondia ao caráter do espírito evocado. Tendo interpelado o autor da resposta, intimando em nome de Deus, isso está lá no livro dos médios, que a gente, quando ficar assim, sempre evocar em nome de Deus, né? Sobre as evocações, está lá no livro dos médios. O espírito assinou Pierre Le Flamand, Pedro Flamengo, né? Nome completamente desconhecido do médium. Esclareceu-se, então, entre ambos e mais tarde entre nós e o espírito, uma série de palestras que vamos transcrever. Então, mesmo assim, né, lá vamos aproveitar essa experiência de Pierre de Flamand, Pedro o Flamengo. Não é o time Flamengo, não, hein? Vamos, então, hoje tentar estudar a primeira palestra, né, deixando a segunda para a semana que vem. Inclusive, a segunda é um pouco mais longa. E há uma continuidade também dessas palestras, como ele diz aqui, em junho, né? Então, vamos lá. Quem és? Não conheço ninguém com este nome, um dos teus antigos colegas de colégio. Não tenho a menor lembrança. Não te lembras de um dia ter levado uma surra? Olha que tristeza, hein? É possível. Entre escolares isto acontece muitas vezes. Não deveria, né, gente? Lembro-me de algo no gênero, mas também me recordo de ter pago na mesma moeda. Era eu, mas não guardei mágoa. Obrigado. Tanto quanto me recordo, tu eras um moleque bastante mau. Olha só. Agora te volta a memória. Pois não mudei enquanto vivi. Não mudei enquanto vivi. Quer dizer, vivi aí no sentido de encarnado, hein? Eu tinha cabeça dura, mas o fundo não era mau. Batia-me com o primeiro que aparecesse. Era-me como uma necessidade. Dando as costas, já não pensava no caso. Quer dizer, era, vamos dizer assim, uma impetuosidade, né? Aquilo que a gente faz e depois deixa para lá, passou, né? Quando e em que idade faleceste? Há 15 anos, eu tinha cerca de 20. Morreste um desatino de moço, consequência da minha falta de juízo. Ainda tens família? Há muito que eu havia perdido pai e mãe.
morava com um tio, meu único parente. Se fores a Cambrai, e aí aqui diz, pequena cidade do norte da França, praça de guerra importante. A cidade é tradicional por suas rendas, por ter tido Fénelon como arcebispo e por importantes ligações políticas, como o Tratado de Cambrai contra os venezianos, feito pelo Papa Júlio II, o Imperador Maximiano, Luís XII e Fernando de Aragão. Aí ele diz, aconselho-te a procurá-lo, o único parente, né, o tio. É uma excelente criatura, de quem muito gosto, embora me tenha tratado duramente, mas eu merecia. Tem o teu mesmo nome? Não. Em Cambrai não há mais ninguém com meu nome. Chama-se fulano, W, reside a rua tal, número tal. Verás que sou eu. Nota. Vocês vão ver a nota importante aí. O fato foi verificado pelo próprio médium, num passeio feito algum tempo depois. Encontrou o Sr. W no endereço indicado. Realmente, este lhe contou que tinha tido um sobrinho com esse nome, Stroina, e endiabrado, morto em 1844, pouco tempo depois de ter sido sorteado para o serviço militar. Esta circunstância não havia sido indicada pelo espírito. Fê-lo espontaneamente mais tarde. Ver-se-á em que ocasião. Eu vou só parar aqui um minuto. Ver se alguém tem algo a colocar. Mas eu tenho. Hoje o pessoal fugiu do estudo. Quantas vezes, né, a gente reclama da família? Ah, meu pai é duro comigo. Minha mãe não sei o quê. Cada um tem a família que precisa. Ele teve um tio que foi duro com ele, porque ele merecia, ele precisava. Então, às vezes, a gente tem dificuldades com pai e mãe e não sabemos por que estamos juntos. Mas, como está lá no Evangelho, e como está no próprio Livro dos Espíritos, a reencarnação há entre nós, amigos, simpáticos, simpatias de ideais, simpatias de sentimentos, mas em nosso planeta ainda há mais, assim, em alto grau, famílias para se reeducarem, né, para se amarem. Por que acaso vieste à minha casa? Por acaso, se quiseres, creio, por acaso, se quiseres, creio, entretanto, que foi o meu bom gênio quem me empurrou para ti, porque me parece que temos a lucrar com o restabelecimento do nosso conhecimento. Aí a gente não pode esquecer, né, gente? O quê? A atuação de quem? Hã? Vocês estão participando, hein? Vamos lá, área de texto. Quantas vezes a gente se vê em determinadas situações locais que a gente não esperava estar. E a gente vê, Deus, como é que foi que eu vim parar aqui mesmo, hein? Por que eu vou ter que rever tudo isso? Por que essas coisas, essas ideias estão vindo na minha cabeça, hein? Nunca aconteceu isso com vocês, não? É a influência, sugestão do nosso anjo de guarda, dos espíritos amigos, quando é para o nosso bem. A gente só escuta as coisas mais difíceis, né? Para o nosso mal. Ah, deixa para lá. Não vai para o centro, não. Ah, não abre o estudo, não. Ah, não lê, não. Ah, não responde.
Agora, quando vai para balada, vai para isso, deixa para lá, larga isso de mão, você está no mundo, a gente escuta. Ele diz que, de repente, ele foi empurrado para aquela situação. Eu estava aqui ao lado, em casa do teu vizinho, ocupado em olhar os quadros, mas não quadros de santos. De repente, eu te avistei e aqui estou. Vi-te ocupado a conversar com outro espírito e quis meter-me na conversa. Mas por que respondeste as perguntas feitas ao outro? Porque foi assim, depois é que ele se identificou, nós lemos no início. E por que eles notaram que era estranho? Porque não havia ali, parecia outro, não era aquele que eles estavam acostumados a lidar. Resposta esquisita. Quer dizer, uma questão da identidade. A gente tem que estudar bastante livro dos médiuns. Que a identidade não está no nome, não está nas palavras difíceis, mas está na vibração, no sentimento, naquilo que o Espírito mostra quando ele é chamado em nome de Deus. Porque aí não dá para ele esconder. Tem até uma passagem no livro dos médiuns que diz: evoque em nome de Deus, que aí desmascara todo mundo. Eu estava em presença de um espírito sério e que me parecia disposto a responder. Respondendo por ele, eu pensava que ele desatasse a língua, mas não tive sorte. Não dizendo a verdade, eu queria fazê-lo falar. Isso não é direito, pois poderia ter dado resultados desagradáveis se eu não tivesse percebido o embuste. Tê-lo-ias verificado mais cedo. Então, nós temos que estar atentos nessa questão. Aqui não havia má intenção, mas as mistificações acontecem assim. Diz-me então como entraste aqui. Esta é boa. Porventura temos necessidade de tocar a campainha? Gozadinho ele, né? Então podes ir a toda parte e entrar? Ora, e sem dizer nada, não é à toa que somos espíritos. Entretanto, penso que nem todos os espíritos podem penetrar em todas as reuniões. Pensas acaso que teu quarto é um santuário e que eu seja indigno de nele penetrar? Responde ele. Então, às vezes a gente também avalia, né, julga, né? Temos que ter cuidado com os preconceitos também com o plano espiritual, com os julgamentos. Não é só preconceito no plano carnal, não. Também há preconceito que nós temos com como aquele médium, como aquele espírito. E o fulano que me bateu, Deus me livre, não deve ter nada para me dizer de bom. Ele era mal criado, ele era mal. Aí ele mostra aqui, ó. E também para a gente penetrar, a gente vê que essa questão da penetrabilidade é treino. Né? As qualidades perispiríticas são treináveis. Agora, para que nós a usamos, de penetrabilidade, expansibilidade, aí depende do moral. Tanto para encarnado quanto para desencarnado. Alguma discordância, alguma colocação, algum adendo? Eita, interação boa! Só estou interagindo com os desencarnados. Ninguém escreve nada. Bom, continuemos, né? Aí ele pergunta, responde seriamente a minha pergunta e deixa-te de brincadeiras de mau gosto. Vejo que não tenho disposição para elas e que os espíritos mistificadores não são aqui bem recebidos. Deu um corte nele. Né? Deu uma chamada. Há reuniões de espíritos onde nós outros, gente à toa, não podemos penetrar. Lá isto é verdade. Mas são os espíritos superiores que nos impedem, não vocês, os homens. Olha, isso aqui é muito legal. Não quer dizer, você não é tão superior assim, não. É parecido comigo.
Aliás, quando vamos a algum lugar, sabemos muito bem ficar calados e à distância se necessário. Escutamos. E quando a coisa nos enfastia, vamos embora. Ora, vamos. Parece que não estáis satisfeitos com a minha visita. É que eu não recebo com satisfação o primeiro que aparece. E, francamente, não fiquei satisfeito por perturbares uma conversa séria. Não te zangues, não desejo aborrecer-te. Sou sempre bonzinho. De outra vez eu me farei anunciar. Ele é meio assim, irreverente, né? Um espírito irreverente. Então estás morto há 15 anos. Entendamos-nos. Quem está morto é o meu corpo, mas eu que te falo não estou morto. Nota, encontra-se por vezes, mesmo entre espíritos levianos e brincalhões, palavras de grande profundeza. Este eu que eu não está morto é toda uma filosofia. Aí eu me lembrei lá do Livro dos Espíritos, naquela escala espírita, lá na 100, 101, lembra? Então, quando a gente vê os espíritos levianos, nós vamos lá aos espíritos imperfeitos. E a nona classe dos espíritos levianos, são os espíritos levianos. É no Livro dos Espíritos 103, né, Regina? Célia, Rita, Nilbert. Vamos lá no Livro dos Espíritos, na 103? A nona classe dos espíritos imperfeitos são ignorantes, astuciosos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo. Olha ele aí, se meteu onde não era chamado. Metem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocupar com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro, através de mistificações e das espertezas. Vê se não é o nosso amigo aqui, o Pedro Flamengo. Aí ele faz outra colocação, o médium. É assim que eu compreendo. A propósito, diz uma coisa. Assim como estás agora, podes ver-me com tanta nitidez como se estivesse em teu corpo? Vejo-te ainda melhor. Eu era míope. Foi por isso que me quis livrar do serviço militar. Eu ia dizendo, então estás morto há 15 anos e me parece que és tão desmiolado como antes. Quer dizer que não progredistes? Sou aquilo que era, nem pior nem melhor. Então veja, o espírito pode ficar estacionado. Porque aqui diz que esses espíritos levianos, né, agem sob a dependência dos espíritos superiores muitas vezes, utilizados para fazerem algo. E nas suas comunicações com os homens, sua linguagem é algumas vezes espiritual, graciosa, porém quase sempre sem profundidade. Captam os defeitos ridículos que divulgam com traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, como ele ia fazer, é mais frequentemente por malícia do que por maldade. O caso dele. Então, nós estamos lidando com um espírito. Um espírito o quê, gente? Um espírito leviano, zombeteiro. Muito bem, Rita. Vamos ver, então a gente não deve lidar com ele, deve acabar a comunicação. E ele diz que não progrediu, e lá no Livro dos Espíritos, quando a gente vê a lei do progresso, né? A gente vai lá na lei do progresso, e o que a gente vê lá?
O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado de natureza é o estado primitivo e a civilização é incompatível com o estado de natureza. Quanto à lei natural, contribui para o progresso da humanidade. No estado de natureza, o homem tendo menos necessidade, mas não tem todas as atribulações que cria para si mesmo, num estado mais adiantado, o que pensar da opinião daqueles que veem esse estado como a mais perfeita felicidade na Terra? Felicidade do animal. O homem, então, pode retrogradar para esse estado? Não. O homem deve progredir incessantemente, não pode retornar ao estado de infância. Então, veja, ele retrogradar, ele não retrogradou, mas paralisou. É lei natural que todos os espíritos devem progredir, diz Romero. Pois é, mas tem também o livre-arbítrio. Vamos ver como é que acontece isso aqui. Tem uma outra pergunta aqui no Livro dos Espíritos, né, sobre essa questão. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas algumas vezes o de entravá-la. E qual é o maior obstáculo para esse progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, vamos ver o que ele nos diz sobre essa questão dele ser a mesma coisa. Tipo, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, não é assim, síndrome de Gabriela? Eu sou aquilo que eu era, nem pior nem melhor. Como passas o tempo? Não tenho outra ocupação senão divertir-me. Ou informar-me dos acontecimentos que podem ter influência sobre o meu destino. Então, quando a gente lê aqui também, no Livro dos Espíritos, sobre ocupações, missões dos espíritos, a gente vê ele dizer que não faz nada. Nós temos que pensar o seguinte: os espíritos têm outra coisa a fazer a não ser melhorar-se pessoalmente, concorrer para a harmonia do universo. Quer dizer, ele não está nem buscando a melhoria moral, nem concorrendo para a melhoria do universo. Também pergunta-se lá nas ocupações e missões dos espíritos, né? Se as ocupações são incessantes. Incessantes, sim, se entendemos que o pensamento está sempre ativo. É importante não comparar as ocupações dos espíritos com as materiais dos homens. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Mas há espíritos ociosos que não se ocupam com coisa alguma de útil. Está lá na 564 do Livro dos Espíritos. Vamos ver se encaixa aqui o nosso amigo? Sim, esse estado, porém, é temporário, subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Vamos lá ver. O que ele diz? Vejo muito, passo parte do tempo em casa de amigos no teatro. Por vezes surpreendo coisas engraçadas. Se as pessoas soubessem que tem testemunhas quando pensam estar sós, isso me fez lembrar um Livro dos Espíritos. Quem lembra qual é a questão que fala da intervenção dos espíritos em nossas vidas? Quem lembra? Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Alguém lembra? Vocês hoje estão muito murchos. Livro dos Espíritos 459. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Sobre esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos o quê? Dirigem. Muito bem, Rita! Nossa colaboradora internauta interagindo conosco.
E ele diz mais: enfim, procedo de maneira que o tempo me seja menos pesado possível. Não saberia dizer quanto tempo isso durará. Entretanto, há algum tempo que vivo assim. Tem muitos casos como este, ele pergunta. Em suma, és mais feliz do que eras quando... Que é o que te falta, de nada mais necessitas, não sofres mais, não temes ser arruinado, faz a toda parte e tudo vês, não temes as preocupações, nem as doenças, nem os achaques da velhice. Não será isto um viver feliz? Perguntam a ele. Aí ele diz: falta-me a realidade dos prazeres. Não sou suficientemente evoluído para gozar de uma felicidade moral. Desejo tudo aquilo que vejo. E isto é o meu suplício. Está preso ainda nas questões da terra. Não é? Que nós temos que começar a nos desapegarmos. Aborreço-me e procuro matar o tempo como posso. E como isto dura. Quando a gente fica assim, muito tempo, sem fazer nada, não tem hora que cansa de não fazer nada? Eu me canso. Aliás, eu fico assim. Por exemplo, ontem, chovendo muito no domingo, fiz a opção de coisas em casa, de dona de casa, de preparação de agenda, trabalhos para alunos, estudei para cá. Olha, mas mesmo assim, eu comecei a me enjoar no final da noite. Aí não tinha nada na televisão, estava doida para chegar aqui o estudo da tarde. Depois eu fiquei achando que tinha que ter estudo toda hora. Logo que a gente possa botar essa web rádio para funcionar. Porque aí a gente chega aqui, liga e escuta. Não é? E foi o que eu fiz. Botei aí ligado na Rádio Rio de Janeiro, aqui via internet, e fui assistir, ouvir alguma coisa. Porque eu já estava me sentindo entediado. Fui ler um livro. Porque se às vezes ficar muito tempo parado, cansa também. Você também, Rita? Ah, é, também. Tem hora que a gente precisa dar uma parada, passear, fazer coisas do mundo, né? É viver no mundo, está lá no Evangelho. É homem no mundo. Não podemos esquecer disso. Até porque a gente precisa comer, se vestir, trazer as contas em dia, né? Estar por dentro das situações. Mas ficar o tempo todo parado, 2, 3 dias. Aí ele lá também é a mesma coisa. Experimenta um mal-estar indefinível. Preferia sofrer as misérias da vida a esta ansiedade que me acabrunha. Aí é uma nota. Não está aqui um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores. Invejar tudo quanto vem, ter o mesmo desejos realmente nada gozar, deve ser verdadeira tortura. Aí a gente vai ver, né, aquela questão do quadro penal da vida futura, né? Lá do Evangelho. Desculpa, do céu e inferno. Tudo que a gente faz de errado, um dia a gente vai ter que pagar. Um dia a gente vai ter que pagar no bom sentido de reeducar. A gente fala pagar que é mais fácil. Que vai dando assim uma angústia, né? E aí o Espírito pergunta: disseste que ia ver os amigos, não tens aí uma distração? Aí ele responde: meus amigos não percebem a minha presença. Além disso, não se lembram mais de mim. E isto me dói. Olha que quando a gente vê no Livro dos Espíritos, retorno não, retorno da vida corporal à vida espiritual, e que se pergunta aqui: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. Frequentemente,
corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma disso não participa. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no momento da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao término do seu exílio. Aí eles perguntam mais adiante. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Isso depende. Se fizeste o mal com o desejo de praticá-lo, no primeiro momento tu te sentirás envergonhado de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ela fica como que aliviada de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perscrutador. Aí pergunta, né? A alma, ao deixar esse corpo, essa questão da perturbação espiritual, né? Passado isso, e todos os espíritos passaram por isso, né? Passam por essa questão. Como é que eles ficam na erraticidade? E aí a gente vê a da vida espírita. E aí, como a gente já viu, né? Pergunta-se lá. Eles ficam no estado errante, né? E aí perguntam. A percepção desses espíritos, no mundo dos espíritos, é a mesma quando vivo, encarnado, ou é mais ampla? A alma tem as percepções que possui enquanto encarnada e ainda há outras. Quer dizer, foi o caso, ele começou a perceber mais o mundo que estava à volta dele, né? De acordo com a moralização, com o conhecimento. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós, está na 240 do Livro dos Espíritos? Não, e é o que faz com que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas e épocas. Ele aqui diz que não sabe quanto tempo ele está naquela situação, nem quanto tempo aquilo vai durar. Não tem uma hora que ele diz? E ainda pergunta se tem muitos casos como o dele. Há em outro momento, né? Se os espíritos nessa situação veem as coisas tão distintamente quanto nós. E eles dizem mais distintamente, pois sua visão penetra onde não podeis penetrar. Nada a obscurece. Por isso que ele diz aqui. O que dói a ele é que nem lembram dele. Ele percebe isso e eles não percebem ele. Não tens amigos entre os espíritos, desatinados e inúteis como eu. Olha só. Atração, sintonia, né? Afinidade também. Os afins. Então, estamos vendo a importância do conhecimento da doutrina espírita para a pós-morte. E a gente conta com os companheiros que estão aqui presentes, encarnados, para colocarem na área de texto sobre o assunto suas dúvidas ou mesmo suas ideias. Né? Alguém tem alguma coisa a colocar sobre essa questão da visão após a morte? Bom, aí então vou continuar. Diz ele lá. São desatinados e inúteis como eu, que, como eu, se aborrecem. Sua companhia não é muito agradável. Aqueles que raciocinam são felizes e se afastam de mim. Então, olha como a gente tem que cuidar disso já encarnado. Quantas vezes as pessoas... Ih, lá vem fulano, de novo a mesma coisa. Eu vou lá para o outro lado, que eu não quero nem falar, porque é a mesma coisa, eu não aguento mais. E aí,
ele diz assim, o médico pensa, pobre rapaz, eu te lamento, e se tu puder ser útil, sê-lo-ei com prazer. Se soubesse como estas palavras me fazem bem, é a primeira vez que as ouço. E se te puder ser útil, sê-lo-ei com prazer. Quer dizer, se colocou à disposição para ajudar aquele companheiro. Mas se ele tivesse cortado o companheiro desde o início, a gente não saberia a situação dele ao se apresentar. Só que a gente tem que ter o cuidado para ver que espírito é esse, como aqui teve. A gente andou aí sabendo de algumas comunicações de espíritos numa determinada casa espírita, e aí começou-se a discutir muito sobre as orientações que estavam vindo. Na casa de Leon Denis, nós temos orientações que muitas vezes servem só para nós. E outras servem para geral. Aí são espíritos de grande conhecimento espiritual e moral. Mas às vezes vem alguns espíritos nas palestras públicas que a gente escuta por aqui de quarta-noite e sábado, e não as normais, mas das de finados, fim de ano, de espíritos que eram médios da casa, companheiros da casa, que trazem sua experiência e não estão tão elevados quanto os guias da casa, mas a experiência serve para nós e para outro. Mas temos que ter cuidado com o que esses espíritos trazem. Não é interromper um trabalho digno, sério, para vir dar orientação. Tem que dar uma hora certa. Pedir licença. Então, é o que ele diz aqui. Esse espírito não é um espírito elevado, mas não é um espírito mau, que pode acontecer em muitas casas. Vamos dar ouvidos, mas com cuidados, com discernimento, com bom senso. E aqui a gente vê isso. Quando o espírito diz que sofre, experimenta que tipo de sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que sofrimentos físicos. É o caso dele. E isso está lá no Livro dos Espíritos, na 255. Mas ele também traz essa experiência dele para nós, alertando, olha só, olha a caridade. Olha só, olha, diga quem és encarnado, que vamos dizer quem és desencarnado. E como diz aqui Romessa, é importante ter cuidado com a linguagem utilizada pelo espírito, entre as outras coisas, a fim de evitar problemas espirituais maiores, enganos. Exatamente. Às vezes uma linguagem coloquial quer dizer muito mais do que uma linguagem rebuscada. E às vezes uma linguagem simples também está tapando ou tampando, né? Aquele espírito, o orgulho, a vaidade e as brincadeiras. E a gente pensa que não. Então tem que ter discernimento. E ele diz aqui, não poderias encontrar ocasião de ver e ouvir coisas boas e úteis que conviessem ao teu progresso? Desculpem. Sim, mas para tanto fora preciso que eu soubesse aproveitar as lições. Confesso que prefiro assistir às cenas de amor e deboche, que não tem influenciado o meu espírito para o bem. Antes de entrar em tua casa, eu lá estava a considerar quadros que me despertavam certas ideias, mas acabemos com isso. Entretanto, eu soube resistir à vontade de pedir uma reencarnação para gozar dos prazeres de que tanto abusei. Agora vejo quanto teria errado. Vindo à tua casa, fiz bem. Então, olha a importância de se mergulhar o espírito em outros fluidos. Isso aqui me faz lembrar também uma coisa que a gente vem estudando muito lá no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, né? Sobre até a visão de culto do lar. Que a gente pensa que é para sentar, para ler, para fazer a prece, para proteger a casa. Não, a gente protege toda a redondeza. A gente amplia o trabalho e uma oportunidade de estarmos mergulhados em fluidos positivos, como agora aqui. Se nós estamos voltados para o estudo mesmo, se essas 17 pessoas encarnadas aqui estão ligadas ao que eu estou falando, pensando
lendo, que está na área de texto, dando sua contribuição, ligando com o livro dos médios, com o livro dos espíritos, como o Romessa está me ajudando aqui, dando as dicas. Eu estou mergulhado neste fluido superior. E eu aí possibilito aos guias meus, espíritos familiares, espíritos do trabalho, me auxiliarem, até nas curas da minha própria existência. Vindo à tua casa, sinto que fiz bem, diz ele. Quer dizer, ele optou, é o livre-arbítrio. Ele optou porque ele está ficando cansado do sofrimento, da inutilidade, da ociosidade. Pois então, espero que para o futuro, caso queiras a minha amizade, me deis o prazer de não mais prestar atenção a esses quadros que podem despertar mais ideias. Que, ao contrário, penses naquilo que aqui poderás ouvir de bom e de útil para ti. Sentir-te-ás bem assim, o espero. Não esqueçamos que a gente estudou essa questão dos quadros, né, em abril. Semana passada. Quadro da vida espírita. Né? A questão das palestras familiares de Além em Túmulo, de casos, das sensações dos espíritos, né? Deles trazerem suas experiências pós-morte. A questão, né, da brutalidade, da ignorância de si mesmo, que ao invés de entrar numa vida nova, o espírito, quando se vê longe do corpo, muitas vezes procura o que ele sempre fez. E isso bota ele de novo naqueles quadros de vida, do prazer, das angústias, sugando os fluidos de quem come em exagero, de quem fuma, de quem bebe, de quem vive para o sexo, para a vida mundana. O processo é de reencarnação educativa. Aí ele diz lá, se o teu propósito será também o meu. Quer dizer, se você me propõe a me ajudar, eu quero ser ajudado. Quando vais ao teatro, experimentas a mesma emoção de quando vivo? Várias emoções diferentes. A princípio aquelas, enquanto vivo. Depois misturo-me nas conversas e escuto coisas muito singulares. É a ampliação da percepção, né? Qual o seu teatro predileto? Aí ele fala, les varietés. Acontece-me, entretanto, muitas vezes percorrer todos na mesma noite. Também vou aos bailes e aos locais de divertimento. De modo que, ao mesmo tempo que te divertes, te instruis, porque é possível muito observar na tua posição. Aí ele diz, sim, mas o que mais aprecio são certos colóquios. É realmente interessante ver a manobra de certas criaturas, sobretudo daquelas que ainda querem passar por jovens. Em todo esse palavreado, ninguém diz a verdade. O coração se pinta, assim como o rosto, de modo que ninguém se entende. Neste particular, fiz um estudo dos costumes. Brás, a vantagem é não ter que pagar a entrada, ainda vai em todos numa noite só, Brás. É verdade. Mas também depende do que você procura, né? Pois aí está. Não vejo que poderíamos ter boas palestras como esta, da qual ambos podemos tirar proveito? Sempre. Como diz a princípio para ti, depois para mim. Tens ocupações necessárias ao teu corpo. Eu, porém, posso dar todos os passos possíveis para instruir-me sem prejudicar a minha existência. Já que é assim, continuarás as tuas observações, ou como diz os teus estudos dos costumes. Até aqui quase não os aproveitaste. Então, o negócio é a gente lembrar também a teoria e a prática, né, gente? Não é verdade? O espírito mediano, acima, respeita as privacidades, mas ele, né? Ele não. A questão do apego à matéria, né?
Pois é, homem, só pode dar nisso, né? Ainda bem que é o teatro, né? Como você diz, mas ele também se apressa no teatro a ver coisas ligadas também, assim, vamos dizer, à parte da sensualidade. Aí ele diz aqui, o médium para ele, é necessário que, até aqui quase sempre não aproveitado, é necessário que eles sirvam ao teu esclarecimento. Para ter utilidade, né, gente? Um objetivo sério, não para se divertir e matar o tempo, diz aqui. Dir-me-ás aquilo que viste, raciocinaremos e tiraremos as conclusões para a mútua instrução. Será realmente muito tentador. Sim, estou a seu serviço, sem nenhuma dúvida. Não é tudo. Desejo proporcionar-te ocasião para a prática de uma boa ação. Queres? De todo o coração. Dir-se-á que poderia servir para alguma coisa. Dize-me logo o que devo fazer. Devagar. Eu não confio missões assim delicadas àqueles em que ainda não tenho confiança. Tens boa vontade, não há dúvida. Terás, entretanto, a necessária perseverança? E isso aqui é uma instrução muito legal para nós. Então, basta boa vontade no início da mediunidade, mas em sequência tem que ter a perseverança no trabalho. Eis a questão. É preciso, então, que eu te ensine a te conheceres melhor, a fim de saber aquilo de que és capaz, até que ponto posso contar contigo. Então, olha só. Primeiro, basta boa vontade, mas a gente tem que ter a perseverança no trabalho. E para perseverar, primeiro a gente tem que conhecer os nossos limites, nossas possibilidades, nos conhecermos. Então, eles se despedem com essa proposta, né? De virem a estar de novo. Que nós vamos estudar semana que vem, a outra palestra, né? Aproveitando essa oportunidade para crescimento de ambos. E nosso também, né, gente? Ele diz aqui no final da segunda, continua no próximo número. Quer dizer, em junho. Estou aqui pegando para falar para vocês. Essa é de maio, pelo que ele fala, deverá continuar em junho. Eu ainda não tinha atentado para isso. Vamos ver lá. Mas semana que vem, vamos para a segunda palestra. Combinado? Alguém quer fazer alguma colocação sobre esse assunto? Ninguém? Então, sabedores de que qualquer coisa no YouTube, nós temos as palestras anteriores. Os estudos estão todos lá. Então, já que está tudo assim, vamos aguardar, meus queridos amigos, com uma musiquinha, a entrada do Centro Espírita Leon Denis com o Livro dos Médiuns. A Amana está aí, então a Amana assume. Um grande abraço, vou fazer a prece, tá? Amigo querido, irmão maior, Jesus, muito obrigado pelas oportunidades de estarmos reestudando a nós mesmos através desses companheiros que trazem suas experiências além túmulo. Agradecemos também todos esses amigos aqui presentes, né, encarnados e desencarnados. Felizes que estamos por podermos continuar estudando a doutrina do Cristo, a vossa doutrina. Em nome de Deus e em nome de todos esses amigos queridos, agradecemos.
oportunidade de sentirmos os fluidos de amor, paz e de estudo em nossos corações. Graças a Deus.